Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e eu estou aqui com, não sei se é o John mesmo, enfim. Estou com o Cauê Petito. Cauê, tudo bom? Oi, eu sou um aprendiz do Jigsaw, o quinto aprendiz, o décimo aprendiz dele. E Né? aí, Alex, tudo bom, Beleza? amigo? Feliz de estar aqui gravando com você. Agradeço pelo convite. Obrigado, Enfim, aquilo de sempre. Obrigado. obrigado. O Cauê já esteve em vídeos aqui do canal, quem não conhece atualmente, ele colabora bastante para o Cinemação. Ele já gravou aqui com a gente sobre o último Pânico, também gravou sobre a franquia O Massacre da Serra Elétrica, fez um comentário comigo a respeito do novo Exorcista, o Devoto, e agora a gente vai falar sobre um filme que, na verdade, já foi lançado aí há alguns dias nos cinemas. A gente até conversou de gravar a respeito, mas as nossas agendas não conciliaram, mas vamos falar mesmo assim, que é os Jogos Mortais 10. É, Bom, é, por onde podemos começar conversando sobre Jogos Mortais 10? Eu acho que primeiro o que a gente acha sobre essa essa linha do tempo, digamos assim, que os roteiristas decidiram investir. Que, enfim, né, houve uma promessa de que a franquia terminaria ali no sétimo episódio. Eles fizeram um oitavo filme com uma história ainda dentro daquele universo, mas talvez investindo em novos personagens e um novo direcionamento que não rendeu, apesar das Sim, expectativas, né? Eram os mesmos diretores de O Predestinado, um filmaço. E aí teve sim, o nono filme que ele meio que. Tá, ele também é ambientado no mesmo universo, mas ele vem quase como um spin-off, né, de Jogos Mortais, que também foi um desastre. Então eu acho que no décimo episódio eles reconhecem que depois do impacto daquele filme original, acho que nada mais podia ser feito em termos de Jogos Mortais do que enaltecer as duas figuras que acabaram se tornando icônicas dentro dessa franquia, né? Que é o John e a Amanda também. Então eles fazem essa escolha de criar uma história que se passa entre o filme original e o segundo filme. Você gosta dessa escolha? Você acha que poderia ter existido alguma outra saída? Enfim. Então, tem algumas preferências do que eu acho que eu gostaria, mas a gente tem que encarar algumas coisas em relação a como eles estão se portando diante disso, né? Como você falou, teve o Jigsaw, filme de 2017, que ainda que ele trouxesse alguns elementos dos filmes anteriores, muitos inclusive, ele esteticamente, visualmente, ele tentava se desprender muito de Jogos Mortais, até na questão do peso do sangue, do gore, era um pouco mais amenizado. Você teve duas tentativas, né? A segunda foi Espiral, um filme de 2021. Você teve duas tentativas de se desapegar um pouco de Jogos Mortais como a gente conhece, assim. Isso é meio que sinônimo de se desapegar do John Kramer, do Tobin Bell e do personagem mais icônico da série, né? Depois desses dois fracassos, é óbvio que eles iam voltar para maquinações da franquia como a gente conhece, né? Seja a estética, a fotografia, a montagem tão característica da série dos filmes anteriores, até a coloração, né? O color grading do filme, trazer de volta o amarelado e o esverdeado, enfim, esse tipo de cor, e trazer os personagens do John e da Amanda, John Kramer e Amanda Young, Tobin Bell e Shawnee Smith, respectivamente. É, Você traz esses dois personagens meio que um pouco pegando naquela nostalgia e tal. Como ideia, eu não sou tão fã, mas se a execução for boa, como eu acho que é aqui, eu acho que aí ele pode seguir um caminho legal, sabe? Que eu acho, é o que eu acho que acontece aqui. Eu acho que esse filme, a gente falou, você até falou desses outros dois filmes que vieram depois de Jogos Mortais 7. Ambos os filmes são como uma espécie de reboot, assim, uma espécie de retcon, reboot para pegar novos públicos, atrair uma geração nova.
E esse novo filme, por mais que ele traga o John e a Amanda, eu tenho a sensação de que ele age como um reboot também, assim. Uma coisa que eu acho interessante aqui é a escolha do diretor para fazer o filme, que é o Kevin Grelter, acredito que seja assim que se fala sobre o nome dele. Uhum. Ele dirigiu o quinto e o sexto filmes da franquia. E. Dirige o sexto e o sétimo. Ah, foi o sexto e o sétimo que ele dirigiu? É. Eu Tanto tava que na cabeça. o sétimo ele não queria dirigir, ele queria dirigir Atividade Paranormal 2, se eu não me engano, e o estúdio forçou ele a. Enfim, Uhum. E o que eu acho interessante também é que é uma escolha que também faz resgatar um pouco assim do quanto a franquia é conhecida em termos de estética, de estrutura de montagem, mas eu acho assim que os filmes que ele dirigiu são os melhores assim desde o segundo. sim, E, e eu acho que o que eu gosto assim da vinda dele é que além dele resgatar um pouco, né, dessa gramática que conhecemos dos Jogos Mortais, é que ele realmente consegue propor coisas aqui que são bastante interessantes, assim, que eu acho que também faz com que a gente tenha essa sensação de que está se deparando com alguma novidade que o sétimo e o oitavo filmes tentaram propor e, aliás, desculpa, o oitavo e o nono filme tentaram propor e nos frustraram bastante, né? E sim, eu acho que isso, em relação ao que vem de novo, eu acho que venha de realmente posicionar o John como um protagonista nessa história e ele faz isso assim sem qualquer pressa. O primeiro ato ele é até bastante moroso, assim como ele compreende o estado terminal desse personagem, a vontade dele em continuar vivo, o experimento que ele se lança, e existe toda uma tranquilidade, né, em narrar essa passagem do personagem, meio que a gente, ainda que a gente deduza assim a que caminho vai ser levado. Embora no trailer, eu não gosto de ficar assistindo trailers, mas acho que quando eu assisti, eu tinha a sensação de que o John Kramer, na verdade, ia se vingar das pessoas da corporação hospitalar, que acho que de repente talvez tenha negado um atendimento a ele, mas na verdade ele se vinga justamente do time desse experimento, né, de cura que ele se lança. Eu gosto muito da forma paulatina como isso é construído, mas eu acho que também não sei dizer se é a primeira vez, mas eu acho que é um primeiro momento que eu sinto de maneira bastante efetiva de você realmente se importar com os personagens secundários que são postos nas armadilhas do Jigsaw, né? Porque sim, a norma da franquia até então era se atentar a um protagonista e a ele ter esse dilema de escolha, né? De tentar, às vezes, de tentar salvar pessoas que ele conhecia, se elas merecem ou não ser punidas, ou ser colocado ali meio como uma introdução, né, para o início do filme. Então você não se importava muito necessariamente com as figuras secundárias. E aqui acho que essa construção do primeiro ato, ela permite que você se importe com os demais personagens que estão orbitando ali entre o John e depois a Amanda, né? Eu acho sim, que isso faz com que, de certa forma, a gente cria até mais tensão nos momentos em que eles precisam se desvincular daquelas armadilhas para tentar preservar a própria vida, embora tenha ali um preço muito alto a ser pago. Eu sim, acho que sim, são as duas principais virtudes assim que eu vejo nesse décimo filme. Me surpreendeu muito como as reações iniciais foram bastante empolgantes e eu acho que elas são justificadas, sobretudo, nesses dois méritos, assim. sim. Eu nunca imaginaria que a gente ia ter um filme, um Exorcista novo e um Jogos Mortais 10 simultaneamente nos cinemas e que Jogos Mortais 10 tivesse sido mais bem recebido, sabe? É, Eu acho curioso isso. uhum, E
Eu acho também que é o primeiro. Na verdade, eu acho que é o primeiro filme que a gente se importa de verdade com o John, assim. Então, Quando eu vi, eu também não sou muito de ver trailers, mas obviamente sendo fã da franquia, a gente faz, sei lá, saiu o trailer do Exorcista, a gente vê o trailer do Exorcista, os Jogos então, Mortais também. Eu falei, putz, não sei se eu tô sentindo muito isso, essa hiper-humanização do John, sabe? uhum, Claramente, o filme é muito consciente disso, né? Do, é, do que ele tá fazendo. Ele sabe que a gente tem uma afinidade, não, tem um apego com o John Kramer, com o personagem dele, com a Amanda também, mas indo apenas pelo John. uhum, O filme sabe que a gente tem esse apego com ele, então ele coloca a trama numa dinâmica onde a gente tenha vilões até mais bem definidos do que ele. Você tem vilões nesse filme é, que não são o John. O filme coloca o John numa situação de injustiça para que a gente possa sentir um pouco menos de culpa, eu acho, e um pouco mais uhum, de prazer vendo ele exercer o trabalho dele, que vem uhum, através das armadilhas mortais que ele realiza nas pessoas. Eu concordo que com alguns dos coadjuvantes a gente tenha mais a gente acaba se importando mais com eles. O filme faz um desenvolvimento legal disso. Eu acho principalmente pela escolha, pelo casting, sabe? Todos os atores, mesmo nas sequências de decepar membro e tudo mais, você sente é, o desespero deles de forma muito, muito latente. Acho que até a fisionomia deles, assim, eu acho que é um filme muito bem escalado. é, Provavelmente o melhor filme, o melhor filme, o melhor escalado, cara, a melhor escalação de elenco para mim, eu acho, até dos coadjuvantes, de toda a franquia, eu acho. é, E, e aí você tem uma vilã, né? Porque o John foi enganado por esse grupo de charlatões e você tem uma clara vilã que nesse filme chega a ser até cartunesco o quão vilanesca a personagem é e é até gostoso de ver ela ser vilanesca, sabe? E ao mesmo tempo você tem o John que é colocado aqui num papel o primeiro ato do filme, acho que é quase até a metade do filme, é tipo um drama de personagem de um senhorzinho com câncer que está deparado com uma forma experimental de tratamento para o câncer terminal dele, e é sobre as esperanças dele, sabe? É sobre as esperanças dele e tudo mais. Eu escrevi isso no meu texto, que talvez esteja linkado aqui no vídeo, se o Alex linkar, mas uma coisa muito emblemática para mim nesse filme, e acho que ele faz muito bem, que ele equilibra o torture porn, o sadismo e o sangue que tá de volta aqui, é, mais legal do que nunca, com esse filme sobre o John lidando com o câncer dele, um drama, sabe, de personagem. Essas duas coisas que não meio que se combinam entre si, mas que nesse filme conseguem funcionar. A cena que define isso pra mim é uma na qual o John ele tá tipo num parque depois que ele foi introduzido a esse tratamento, falou, nossa, será que eu posso ser curado? Ele tá num parque, de dia, assim, tá num parque, sentado num banquinho, super reflexivo, como se eu estivesse vendo Doce Novembro, sabe? é, Ele tá lá, desenhando no caderninho dele. E aí, quando a gente corta porque ele tá desenhando, é tipo uma armadilha horrível. E aí, tipo, todo mundo na audiência deu risada e tal, uhum, porque realmente o filme conscientemente vê o é, contraste disso. Mas sim, nesse filme isso atinge outro patamar, assim, pra mim, onde você tem dois tipos de filmes no mesmo filme. é, Em si, isso normalmente não se encaixaria. Aqui consegue se encaixar muito pelo contraste, sabe? é. Eu acho que também é o episódio que mais consegue lidar com a própria moralidade que foi desenvolvida ao longo da série, mas às vezes de maneira muito questionável, né? Eu acho que o quarto filme que eu considero o pior, eu acho que muito se dá por conta daquele personagem, daquele detetive que vai assumindo a liderança, né, da narrativa. Eu já me esqueci o nome dele de tão chato que eu Posso achava aquele falar? personagem. Pode, pode. É O o, Hoffman. é o Hoffman, né? Porque ele não era um personagem que de fato estava dando continuidade ao legado do John.
ele, assim, punia as pessoas porque elas eram um obstáculo no caminho dele, não porque elas tinham que ser colocadas de frente a um espelho para avaliar a própria trajetória errante de vida, né? Sim, E ser estar sujeita, né, a essa grande provação, né, que é uma armadilha. E eu acho que esse episódio consegue balancear muito bem essa moralidade, porque você consegue desenvolver uma ligação com o John, e acho que isso se dá, sobretudo, acho que não por uma construção exemplar de personagem, mas pelo Tobin Bell, que é um ator imponente, né? sim, E mas ao mesmo tempo também explicita muito bem que ele é uma figura questionável, né? No momento lá que ele flagra um sujeito roubando a carteira de um outro cara que tá definhando numa maca de hospital. E aí ele tem esse delírio, né, de imaginar uma armadilha para punir aquele personagem, mas a princípio a gente pensa que aquilo realmente está acontecendo, né? Tem esse lance do caderninho e tem o clímax também, que acho que a gente pode entrar em mais detalhes depois, mas que reverte o jogo, né? Falar, você não coloca as pessoas nesse teste, nessa aprovação, então agora é a sua vez de salvar uma vida inocente, né? E acho que sim, uma terceira coisa que eu gosto muito nesse filme, que eu acabei não apontando como um dos principais méritos, é essa equivalência também de conseguir colocar uma personagem que é a doutora Cecília, né? sim. Acho que com uma figura assim bastante pau a pau, né, com o John de fato. Eu gosto muito daquela personagem da dissimulação dela e tudo mais. Sim, sim. Nisso do contraste, tem, tipo, tem uma cena também, tem muito desses momentos cômicos, mas que eu acho que funcionam como se quando o John visto aqui é o mais humanizado de todos os filmes, É, é o que a gente, muito pelo que você falou mesmo, da presença do Tobin Bell e da atuação dele, o que aqui fica mais fortalecido porque ele já tá, ele tá com 81 anos já. Então você acaba até acreditando mais na fragilidade dele, né? é, Ele tem uma presença invejável assim de cena. E você tem uma cena nesse filme também que é muito boa, que ele acabou de colocar, submeter uma pessoa. Esses contrastes são muito bons para mim, porque enquanto ele tá falando assim, todas as pessoas merecem uma chance de sobreviver. Ele coloca na pessoa na armadilha mais difícil de sobreviver de todas, na coisa mais cruel de todas. é, E aí ele salva, a garota consegue passar do teste, acho que não é um spoiler aqui, uma das personagens consegue passar no teste dela, né? E tá, tipo, agonizando no chão, e ele fala assim: não, não, precisamos levá-la para um hospital. é, Não, não machuque essa garota. Você acabou de. é, Olha o que você fez com ela, sabe? E aí exatamente. isso funciona muito também para mim por esse contraste com a vilã, É, que não sei se é cedo para dizer, mas que provavelmente se tornou a grande vilã da série, assim, eu acho. é. Não sei se vai ter Não, a algum. gente pode agora abrindo para spoilers, estão todos avisados. Pode continuar, mas sim, eu acho que é é uma das personagens, assim, Acho realmente. que é a primeira, assim, primeira vilã mesmo, sabe? é, Acho que assim, ao longo da franquia tem alguns personagens que me interessam, assim, eu gosto talvez um pouco daquele que faz oposição ao Hoffman, que também já me esqueci o nome. Sim, sim. Você O sabe que eu Peter gosto, Strawn. você sabe que eu gosto da personagem da Julie Benz no quinto filme também, que é um tanto Sim, dissimulada também. É, o sexto, né, que eu acho talvez a gente vai elencar talvez uma outra oportunidade, eu acho, mas acho o sexto talvez o terceiro ou quarto melhor filme da franquia. Eu acho que eu gosto também daquele personagem que eu acho que se envolve, né, que é o sexto filme é o do sujeito do plano de saúde, que meio que trabalha com falcatruas, né? E todo mundo está envolvido com ele. sim, Ele sim. Ele é muito bom. precisa tentar salvar também, né? Eu acho interessante. Os dilemas que esse personagem é colocado é a reviravolta que acontece com ele no fim do sexto filme. Sim. E
Mas acho que é assim, uma figura para ser colocada como oposição do John, acho que de fato essa é a mais interessante mesmo. Eu gosto bastante da atriz. Eu não tenho muita lembrança dela no filme Headhunters que ela fez, né? O filme norueguês. Ela é uma atriz escandinava. E acho que ela apareceu naquela sequência com a Clary Foy, né, da série Millennium, mas que eu acabei não assistindo. Também não. E gostei, assim, da adição dela, que é uma personagem até bastante classuda. A atriz consegue fazer com que a personagem seja bastante classuda também e tudo mais. Sim, sim, sim. E assim, acho que o meu problema com o filme é que assim, ele consegue propor muitas coisas diferentes do que estamos habituados dentro da franquia Jogos Mortais, ao mesmo ponto que também consegue resgatar as qualidades que mais notamos desde o filme original. No entanto, ele, por quase 2 horas, é muito bem sucedido nisso, mas eu sinto que a conclusão, ao invés de fazer com que o filme se feche em si mesmo, ele vai e deixa aqueles pontos sem nó justamente para assegurar uma continuidade. E aí eu já não tenho muita segurança de que essas continuidades serão tão interessantes quanto esse 10º filme, sabe? Justamente porque também ele sugere o resgate do Hoffman, né, que é o personagem que acho que estraga Jogos Mortais. Eu não sei o que você Sim, pensa sim. sobre isso. Sim. Eu acho o Hoffman interessante. Eu Uhum. não tive uma boa relação com o Hoffman desde sempre, quando eu assistia esses filmes. E eu também vi o personagem dele como um tanto meio enfadonho, assim, e tudo mais. Ele não tem o carisma de um Tobin Bell, por exemplo, para É, sustentar como realizador dos jogos a franquia. Mas acho que uma das coisas que eu acho mais interessante no personagem é a relação dele com o John. É a dinâmica dos dois. Assim como a dinâmica da Amanda com o John é interessante muito pelo lado dessa questão meio paternal, assim. Essa dinâmica mesmo de pai e filha. O John e o Hoffman têm outra dinâmica que é meio de. Me esqueci a palavra. O John e o fraternal, Hoffman têm. devoção, talvez, não sei. Não, não, é blackmailing, sabe? Não, ambos têm, tá bom. O John e o Hoffman têm uma dinâmica mais confrontativa. Uhum. E claramente a ideologia do Hoffman não é a mesma que a ideologia da Amanda. Ele não acredita nas coisas que o John acredita, então você tem espaço para uns conflitos que nos filmes onde isso aconteceu, eu acho que é interessante, assim. Uhum. É, Em relação a isso de deixar a ponta aberta para os próximos filmes, também é algo que me incomoda. É. Principalmente na questão de deixar a Cecília viva. Provavelmente ela vai se tornar, talvez ela volte, não sei, mas ela sobrevive e pode ser que ela volte nos outros filmes. Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas até mesmo porque, da mesma forma que o Kevin Greltart, que é o diretor desse filme, é um dos meus diretores, é o meu diretor preferido da franquia depois do James Wan, né? Mas por mais que ele tenha feito só o primeiro filme, enfim. E por mais que o Darren Lynn Bousman tenha feito todos os outros além dele, eu acho o Kevin um diretor melhor, um diretor mais Uhum. competente. E só que esse filme é escrito pelos mesmos caras que escreveram os jogos do Jigsaw e o Spiral. O Pete Goldfield e o Josh Stolberg, eles nunca foram bons escritores dentro da franquia. O roteiro deles deixa muito a desejar em mais de uma ocasião, mas aqui eu acho que eles encontram algo meio que a dizer, assim. Eu Uhum. gosto de como... A gente tá em spoiler já? Sim, sim. Eu gosto que o filme termina com o John, a Amanda e o garotinho de uma andando em direção à luz, como se a gente não tivesse vendo Jogos Mortais, Uhum. sabe? Como se a gente estivesse vendo realmente esse drama desse senhor, desse pacato senhor com câncer que conseguiu superar as adversidades e agora pode caminhar em direção à luz divina e tudo mais. A inversão que esse filme faz de vilões para mocinhos
ou não exatamente mocinhos, mas me lembra a sequência da tortura do Bloodboard lá, né, Waterboard lá, que o John é sufocado por sangue e o garoto também, que é louco isso, essa cena é louca. É. Lembrou pra mim Rejeitados pelo Diabo, do Rob Zombie, filme de 2005, Uhum. onde você também colocava os vilões, invertia a dinâmica, invertia o papel dos vilões e colocava eles como submissos a outros algozes, assim, É. colocavam eles no lugar da vítima. E eu acho que esse filme ganha muito justamente por causa disso. Ele coloca o John no lugar da vítima e isso de inverter os papéis funciona de várias formas. Não deveria funcionar, mas funciona. A gente tem filmes como aquele O Homem nas Trevas 2, onde o É. cara, no primeiro filme, tinha tentado estuprar a menina, inseminar ela, tal, um ser humano meio nojento, e o filme não consegue exatamente funcionar nessa chave de colocar o vilão como anti-herói, como Uhum. vigilante. E esse Sim. filme eu acho que consegue fazer isso funcionar. É. Consegue escancarar algumas hipocrisias do John, É. consegue a relação do John com a Amanda mesmo, tá os dois conversando, e você consegue ser tocante, sabe? É. Consegue ser emocional, sentimental, porque eles ignoram um pouco o fato de que os dois personagens estão criando essas armadilhas cruéis e perversas, e encara eles apenas como de alguma forma perturbada e subversiva um pai e uma filha conversando assim, sabe? É. E obviamente, por mais que a Shawn Smith, e eu não quero que isso soe insensível ou nada, por mais que ela esteja debaixo de várias cirurgias plásticas e afins, você ainda vê a atriz ainda no meio disso. O entrosamento dela com o Tobin Bell sempre foi muito bom. É. Então ele me lembra muito Jogos Mortais 3, que é um filme que também olhava para a relação dos dois dessa forma mais sentimental, e ele pega esse sentimentalismo e coloca como mote desse novo filme e segue com isso. Se ele fosse um pinguinho a mais nessa autorreferência que ele faz, se ele fosse um pinguinho dessa risada de si mesmo, ele não funcionaria, sabe? E Uhum. como ele acredita na jornada do John, né, para curar o câncer dele, a gente acredita também. E aí É. eu acho que causa um curto-circuito muito louco assim na cabeça que você fala, caralho, isso funciona, sabe? Uhum. Sim. É, eu acho que é um dos poucos filmes também que talvez um pouco do clamor público tenha feito muito bem para ele, né? Porque é, mas acho que também não é nenhuma coisa de clamor público, mas é uma coisa óbvia também, que é justamente essa, de que a franquia não é a mesma coisa sem John e até mesmo Amanda. E, e demorou mais de 10 anos para os produtores, para os envolvidos sacarem que sim, de fato é isso. E aí eles resgatam, abrem essa brecha de fazer um filme retroativo e dá bem certo, mas acho que a minha preocupação é somente isso mesmo, de até quando esse determinado recorte retroativo vai ficar se estendendo e o quanto também vai ficar dependendo de outras coisas que já não acho muito legais no histórico Jogos Mortais. E eu tava lendo, né, notícias de que os produtores reconheceram que, de fato, matar o John no terceiro filme foi um erro tremendo para Jogos Mortais. E que eles prometem, uma vez que esse décimo fazer o sucesso que eles esperam para dar sinal verde para sequências, é que a promessa de que outros personagens, né, que orbitaram nos capítulos anteriores retornem. Então, eu tenho um pouco de medo dessa promessa, né? Mas, ao menos assim, o décimo como se apresenta é o episódio mais promissor desde há muito tempo, né? Sim, sim. E Não. também isso é muito bom como um fã de terror ter Jogos Mortais de volta de uma forma. Eu me lembro quando saiu o Jigsaw, a Espiral, eu
falava com os meus amigos que a gente assistia Jogos Mortais quando a gente era mais novo. Eu falava, ei, Jogos Mortais voltou, voltou, e ninguém se importava. Tipo, essa É. merda aí, sabe? E aí você vê esse novo filme bem recebido pela crítica. Não que isso super seja, mas enfim. Você vê Uhum, um filme que está bem recebido pela crítica, que está fazendo uma bilheteria legal, as uhum. pessoas estão falando sobre Jogos Mortais. Então, É, tipo, tem alguma coisa dentro de mim que fica muito empolgadinho, empolgado com isso, sabe? Tipo, a gente tá de volta, sabe? sim. Mas partilho dos mesmos receios que você tem sobre os próximos capítulos. Eu acho que o Josh Stolberg, o Pete Goldfinger também, eles deram meio que sorte, assim, É, que eles saberam olhar para o lado certo, até num tom meio de auto-reflexão, tornaram esse filme muito melhor do que ele tinha o direito de ser. é, Só que para os próximos filmes eu não sei se eu tenho essa esperança também, sabe? sim. Então, e eu também não quero, por mais que você tinha me perguntado do Hoffman, eu quero ver o Hoffman de novo. Uhum, Eu quero ver qual vai ser a dinâmica explorada entre o Hoffman e o John. uhum, Mas eu não sei se eu quero ver o John de novo como o mocinho, sabe? uhum, Eu acho que foi muito bom para esse filme, foi muito. Eu não esperava que eles fossem fazer um filme tão bom sobre o John sendo uma espécie de justiceiro, muito pelo contraste de você ter uma vilã de verdade, né? O John ele tortura as pessoas, mas enfim, você entendeu? sim. E meio que é isso, assim. O Tommy Bell já tá com 81 anos, né? Não sei quanto mais ele tem dentro dele de É, interpretar o John, assim. uhum, Mas meio que é isso, assim. Me surpreendi muito com esse Jogos Mortais novo. Me surpreendi com o caminho que eles tomam pro personagem e como eles conseguem trazer alguma coisa à tona dessa contradição que tem uhum, entre o John, paciente de câncer, injustiçado, pacato, com as torturas surreais que ele pratica, sabe? é. Enfim, bom. Acho que o único personagem que da franquia assim que acho que seria interessante rever era a esposa, né? O interesse romântico do John. Eu Sim, gostava da nunca fui muito personagem. fã dela, Eu sabia? Nunca fui gostava. fã da Betsy Russell, né? Eu gostava dela. Acho que no sétimo filme, inclusive, eu ficava torcendo assim por ela e achei triste o que aconteceu, né? Hoffman, maldito. Sim, sim. Mas é isso. Obrigado por essa discussão sobre Jogos Mortais 10 e a gente se vê numa próxima. Vou deixar os links para acompanhar o Cauê na descrição do vídeo, inclusive o texto dele sobre Jogos Mortais 10. E se inscrevam também no Cine Resenhas para mais vídeos. Obrigado, pessoal. Valeu, Cauê.